Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui da professora Carol Valandro. Estamos aí fazendo uma quarentena, um isolamento bem produtivo e legal o feedback de vocês. Tenho recebido aqui algumas fotos, alguns stories, alguns pedidos. Hoje não seria dia de gravar novidades aqui, mas vou atender um pedido da Gleice, que me pediu para fazer algumas questões aqui de pavimento térreo, né? Ela estava em dúvida em relação ao que aparece ou não aqui no pavimento térreo e nós vamos mostrar algumas questões e eu já vou aproveitar para falar sobre visibilidade de alguns elementos, identificadores de portas e janelas e também sobre as tabelas, né, de quantitativos. Então, é isso. Vamos começar? Aqui no pavimento térreo, gente, um diferencial que a gente tem em relação ao primeiro pavimento é que os pilares, alguns pilares, eles têm tamanhos diferentes, né? Então, se a gente vier aqui, ó, no primeiro pavimento, a gente vai ter pilares em blocos, né? Nós agrupamos esses pilares todos, né? E para passar esses pilares lá para baixo, nós teríamos que pelo menos desagrupar um desses blocos, tá? Como é que a gente faria? Mesmo que a gente editar o grupo, desagrupar somente os pilares, né? Poderia também ser uma outra opção, né? Desagrupar aqui, ó. Desagrupa esse grupo, né? Faz aqui um comando de isolar categoria. E C, né? Ele ainda está dentro do grupo, né? Mas aí vocês vão selecionar somente os pilares que vocês querem com o desagrupamento, tá, gente? Vão dar o Ctrl C, vão ir lá para a planta do pavimento térreo, HR para voltar, né? O isolamento, para voltar aí com o desenho, vamos lá para o pavimento térreo e vamos dar lá na aba modificar colar, alinhado com os níveis selecionados. Eu vou escolher o pavimento térreo e vou dar OK. E aí vão aparecer os pilares aqui do pavimento térreo nesse cantinho, né? Vocês vão espelhar, né? Vocês vejam que o projeto é bem simétrico, né? Se eu selecionar e apertar IC mais uma vez, né? Vocês vão ver que esses pilares são idênticos a esses, né? Que são idênticos a esses, que são idênticos a esses. Só muda realmente esse daqui. Com a única diferença que esses pilares aqui do meio, né, e alguns outros como esse e esse, são pilares diferentes. Tem tamanhos diferentes, ó. Enquanto aqui esse pilar do meio é pequenininho, tá? No pavimento térreo nós temos um pilar maior. Então, após vocês colarem aqui com o comando colar alinhado, vocês vão selecionar e na barra de propriedades vão escolher o tamanho desse pilar, 19 por 70, tá bom? Que é maior do que o pilar que está lá embaixo. Aqui, por exemplo, ó, nós temos no pavimento térreo uma projeção, né, do que está acontecendo no subsolo, ó, o que está por baixo. Essas vagas são vagas do subsolo. Essa linha mais fraquinha é uma linha da parede que está abaixo do nível do térreo. E temos também aqui, olha, alguns pilares, tá? Mostrando que os pilares do subsolo são maiores do que os pilares do térreo. Assim como os pilares do térreo são maiores do que os pilares do pavimento tipo. Né? Quanto mais baixo for o nível, provavelmente o cálculo estrutural vai prover aí uma estrutura mais robusta para os pilares dos níveis mais baixos. Tá? Como é que eu sei, ou como é que eu ativo ou desativo essa visualização do que está por baixo? Nós temos aqui em subjacência, na barra de propriedades, faixa do nível base. Eu quero ou não enxergar o subsolo que está abaixo do pavimento térreo. Posso colocar nenhum. E aqui, ó, vai sumir o que está por baixo. Eu vejo apenas o que tem no pavimento térreo. Tá bom, Gleice? Aqui, ó, são todos os desenhos que vão aparecer para vocês. Tudo que está abaixo, olha, por exemplo, aquela calçada, né? Está abaixo do nível do térreo, né?
as vagas de estacionamento também. Então, por enquanto, é isso daqui que vocês vão ver. Os pilares, as paredes, né? Podem adicionar alguns bloquinhos aqui como referências, janelas e as portas. Não precisa ter a escada ainda, eu vou fazer uma aula específica sobre escadas, como eu prometi para vocês, não esqueci ainda, tá? Tô procurando aí resolver aquele probleminha aí da passagem das versões, né? A versão 2019 é bem diferente das versões anteriores. Bem diferente não, 2020 é mais diferente ainda. Mas a gente vai fazer uma aula específica sobre essa escada novamente. Uma aula bem completa, com todas as possibilidades. Tá bom? Então, de onde eu tirei esse desenho, né? Eu inseri aqui o DWG. Vocês fizeram, acho que, o pavimento tipo, né, sem usar a inserção do DWG, o importar CAD, mas aqui vocês podem importar para conferir, né? Então, eu tenho aqui os arquivos, onde é que eu coloquei? O NESC, aulas de Revit, material. Eu tenho aqui, olha, a planta baixa do térreo, vou me certificar que esteja ativada apenas a vista atual e que as unidades de importação estejam em metro. Vou abrir. Lembrem-se que esse desenho vai vir pinado, né? Ou seja, ele vem congelado para que eu desative esse congelamento, né? Antes de fazer o alinhamento, antes de mover. Então, ele veio aqui para trás, ó. Eu não estou conseguindo enxergar o que está por baixo, então eu vou colocar a estrutura de arame aqui para poder ver o alinhamento do CAD. Vou despinar aqui em cima, ó, desafixar, comando UP, né? E aqui o afixar PN, né? PIN, né? Por isso que eu chamo de pinar, né? Então, vamos alinhar aqui, ó, parede do Revit com parede do CAD, parede do Revit com parede do CAD. Aí, algumas pessoas podem achar assim, mas professora, não tá batendo, tem algumas medidas que não estão batendo. É normal, por quê? Porque nós fizemos uma escada de tamanho diferente, nós chegamos essa parede para cima, tá? Nós temos aí, de repente, eixos que não foram desenhados perfeitamente nos distanciamentos que foram pedidos, né? Então, assim, espessura da parede, é preciso conferir se tem alguma parede com espessura maior. No AutoCAD, você pode trocar aqui, né? Na hora de desenhar aqui o WA, você pode fazer aqui uma parede com outras espessuras, né? A gente desenhou a maioria de 15, mas pode ser que tenha aí no CAD alguma parede maior, tá? E vocês vão desenhar aí as janelas e as portas, né? Temos aqui algumas indicações do lavabo, não precisamos colocar todos os blocos, né? Apenas aí os fechamentos das paredes. Nós temos nessa porção aqui, né, do desenho, não temos fechamento. Essa linha é uma linha de projeção que não precisa ser desenhada. Então, tirando o AutoCAD aqui, ó, vou dar aqui um VH nele, que é o congelamento definitivo, ó, para ver apenas o que eu desenhei no pavimento térreo. Beleza? E aqui no pavimento térreo, como estava lá no AutoCAD, nós vamos inserir algumas informações de cota e alguns identificadores de portas e janelas, tá bom? Não se preocupem com essa questão da posição, né, do alisar para fora ou para dentro, esses detalhes aqui, né, ocupam muito o nosso tempo, ficar alterando e etc. Eu quero mais que vocês consigam fazer o desenho, né, e mostrar que vocês aprenderam os comandos, tá bom? Então, aqui, olha que interessante, né? Nós temos aqui as possibilidades de cota, comando DI, e na barra de propriedades nós temos vários tipos, tá bom? Nós vamos utilizar aqui, basicamente, acho que para quase tudo, essa cota Arial, né? 1,5 centímetros, ela já está previamente configurada. Lembrem-se que o Revit, ele não cota por ponto, ele corta por face, tá bom? Então, aqui, ó, nós podemos editar antes de cortar qual é o estilo de cota que a gente quer pegar, ó. Se a gente quiser a linha central da parede ou o centro do núcleo dos objetos, a gente precisa informar. Eu prefiro as faces, porque as faces me dão, olha aqui, ó, tanto, né, a cota interna quanto a cota de espessura. Essas cotas aqui, gente, podem ser editadas conforme a necessidade de vocês. Lembrem que a altura do texto e a espessura dela
já estão definidas aqui quando eu troco de escala. Se eu for para a escala 1 para 125, olha lá, ela automaticamente troca de tamanho. Se eu continuar na escala 1 para 100, ela vem um tamanho maior também, ó. Escala 1 para 50, diminui, né? Vai proporcionalmente aí a escolha da escala que você quer que apareça. Então, nós não vamos alterar texto, nem vamos alterar altura, tá bom? Mas a gente pode alterar, por exemplo, algumas questões aqui dessas cotas. Por exemplo, eu seleciono essa cota aqui, estilo Arial, e eu posso colocar linha de chamada ou não, né? Eu posso permitir essa chamada de detalhes aqui ou não. Eu posso, por exemplo, aqui em editar tipo, escolher uma outra cor, tá? Aqui, ó, o parâmetro cor, posso trocar de azul para vermelho, por exemplo. Eu posso colocar aí a cor preta, cor cinza, né? Deixar ela bem clarinha, conforme algumas pessoas preferem. Tá? Lembre-se que a regra da cor azul é tudo que eu seleciono fica azul. Então, ela tá vermelha, mas se eu clicar, ela vai ficar azul. Tá? E lembrem-se também que quando eu troco a cor, não tem como trocar a cor do texto e colocar uma cor diferente, a da linha, tá? Nós vamos fazer a mesma cor para os dois. Tá? Então, essa é a alteração da cota linear Arial 1,5 centímetros. Por exemplo, nós temos também a cota aqui, ó, em metros, cota Arial 1,5 metros. Olha lá, passa para 6,45. Então, se eu quiser, coincidentemente, ela já estava na cor vermelha, tá? Se eu quiser alterar o tipo, eu venho aqui, ó, em cor, boto um cinzinha claro aqui, ó. E a cota em metros vai ficar dessa cor aqui. Beleza? Uma outra. Aí é legal vocês colocarem algumas cotas, treinarem aí a execução disso, tá bom? Questão de com linha de chamada, ó, sem linha de chamada, tá? Isso aqui são algumas edições interessantes pra gente pensar aí na hora de cotar. Mais o que? Os identificadores de portas e janelas. Gente, isso aqui é muito legal. Importante que vocês façam aí pelo menos na planta do térreo, né? Por que eu não vou colocar na planta do pavimento tipo? Porque ela tem mais elementos. Vamos então colocar essa tabela só aqui. Se a gente sair colocando em todos os pavimentos, a gente vai pesar muito o arquivo, vocês vão ter dificuldade de gerar aí o desenho final e o arquivo final, até de enviar esse arquivo final nós vamos ter ainda que ver como fazer, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem esses identificadores apenas aqui na planta do térreo para mostrar que vocês entenderam o comando, tá? Como é que nós vamos fazer? Na aba anotar, nós temos aqui identificador por categoria, tá? E esses identificadores nós escolhemos com ou sem linha de chamada, né? E eu vou escolher aqui o local onde eu quero inserir. Vou aqui. O parâmetro de visibilidade desses identificadores está inativo, porque eu escondi no VG aqui esses parâmetros, tá? O que é o VG, gente? Esse sistema aqui, ó, de novo, ó, VG. Esse sistema de layers, ele funciona como se fosse um congelamento definitivo aí do desenho, né? Então, eu tinha escondido os identificadores que eu tinha aplicado. Onde eles estão? Em categorias de anotação. Geralmente, aqui em categoria de modelo estão os componentes, as famílias, os acessórios, os ambientes. E aqui em categorias de anotação, as cotas, né? E os identificadores aqui, ó. Então, esse identificador de janela estava desmarcado, tá vendo? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Deixa eu ver se os identificadores de porta também estão. Também, ó. Ok, agora eu já ativei, tá? Como eu já tinha colocado todos eles, né, eu vou isolar a categoria aqui para mostrar para vocês. Como... HR. Esses identificadores aqui, ó, deixa eu deletar.
eles foram inseridos da seguinte forma, ó. Aqui, eu deletei a porta. Anotar, identificador por categoria, e eu aproximo da janela, ó. Clico nela e eles vão aparecer, beleza? Isso daqui funciona também para a porta, ó. Cliquei na porta, ele já automaticamente identificou o que eu estou querendo fazer. Uma vez que eu coloquei, eu posso puxar para dentro ou para fora, alinhar conforme aí, né? Minha necessidade, por exemplo, se essa porta tivesse uma soleira, eu puxaria ele aqui para fora, tá? E eu tenho como fazer isso tudo de uma vez. Por exemplo, se eu não tivesse colocado todos, eu quisesse só identificar alguns, poucos, né? Sobrassem alguns, ou eu não tenho certeza se eu coloquei todos, né? Esses daqui, ó, por exemplo, ficaram no meio da janela. A gente tem que puxar para fora. Teria a janela. Na verdade, para fora, né? Menos para dentro possível do desenho, para evitar a confusão, né? E o alinhamento também é sempre muito bem visto, né, gente? Mas vamos lá. Esses daqui, por exemplo, não estão identificados. Então, anotar, identificar todos, identificadores de janela, identificador de porta. Ok. Ele vai para todo o desenho, mesmo que eu não tivesse desenhado nada. Tá bom? Esses identificadores são automáticos, né? Cada janela com cada tamanho, com cada parâmetro, já recebe um nome diferente que no template de vocês já está identificado. Menor janela como J1, né? Aí conforme o tamanho nós vamos aumentando até J2, J3, J5. Tá bom? Então nós podemos trocar aqui mesmo esses identificadores que automaticamente ele vai alterar. Por exemplo, se eu quiser trocar de JN para J8, sei lá, para botar outro nome, é só eu selecionar uma vez e dar mais um clique. Vou chamar ela de J8, provavelmente já tem. JA, por exemplo. Você está alterando um parâmetro de tipo e isso pode afetar muitos elementos. Então, todos os elementos que estiverem no projeto, que tiverem essa janela e esse tamanho, vai ser alterado o nome do identificador. Sim, é isso que eu quero, olha lá. Automaticamente esse daqui foi alterado. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser esconder, né, temporariamente esses identificadores, eu vou selecionar o identificador, vou dar um VH. Ele esconde todos os identificadores de janela. VG, selecionar a porta, VH, ele esconde todos os identificadores de porta. E no VG, aqui, ó, em categoria de anotação, eu faço eles aparecerem novamente depois, se eu não quiser ficar trabalhando com os identificadores na planta. Tá bom? Vou reativá-los aqui. Eles estão aqui, é só vocês ajeitarem aí bonitinho, conforme os alinhamentos, né? Temos apenas a planta do térreo para fazer isso, então vamos fazer com capricho, né? Tirar, por exemplo, aqui da soleira, né? Quando existe uma soleira aqui, fazer esses identificadores aí bem interessantes para a visualização, que não seja sobreposta, né, gente? Por exemplo, essa PL1W aqui, né, tá com um nome muito estranho, né? Vou botar PLW só, né? Algo que caiba dentro dessa bolinha, né? O tamanho dessa bola é a mesma coisa aqui, gente, da questão da escala, tá bom? A gente alterar a escala, ela altera automaticamente, então não podemos alterar esse tamanho aqui, tá? Mas nós podemos alterar a cor, né? Aonde? Aqui, ó. Nós temos na aba Gerenciar estilos de objetos, tá? Objetos de anotação, nós temos aqui, ó, identificador, processo de segurança também é vermelho, identificador de porta, ó. Identificador de porta tá em vermelho. Eu vou trocar, por exemplo, para... Não vou botar azul, porque se eu selecionar vai ficar azul, né? Então, verde aqui para chamar a atenção. Ok. Aí eu tenho os identificadores de porta no verde e os identificadores de janela no rosa, tá? Então, eu posso alterar aqui em gerenciar e estilos de objeto, tá bom? Essa definição aqui, gente, do estilo de objeto, ela é uma definição para impressão, tá bom?
Qualquer coisa que eu alterar aqui no estilo de objeto vai ser alterado para impressão. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, essas janelas que estão na altura de corte padrão, né, 1,5 m, por aí, 1,3 m, né, de altura, né, geralmente que é a faixa de corte das plantas baixas, elas aparecem aqui o seu perfil de alumínio, né? Se eu colocar aqui os detalhes, né, em alto padrão, eu vejo até o vidro, né, sombreamento disso, legal pra caramba. Mas aqui, ó, tem algumas janelas, por exemplo, as de banheiro, que não estão aparecendo. Eu passo o mouse e dá pra ver que tem um vidro ali, mas não vai aparecer na impressão. Por quê? Porque a faixa de corte não tá passando nela, né? A faixa de corte da planta baixa passa por baixo. Então eu fico com esse bloco aqui encaixado para eu saber que eu tenho uma janela ali para poder mexer e editar, né? Por exemplo, uma coisa legal, já que eu falei de cota hoje, né? É a cota aqui distante, onde eu seleciono a parede, seleciono o eixo e a outra parede, e aperto aqui, né? E ela centraliza aí perfeitamente esse comando aí que a gente já viu em sala de aula, tá? Ele tá aqui. Mas ela não está aparecendo a visibilidade normal. Então, a gente precisa fazer um comando aqui para mostrar que existe uma janela numa posição, né, numa altura diferenciada aí do corte da planta baixa. Então, onde que eu vou fazer isso? Aqui eu vou em vista, região de planta, tá? Na aba vista, região de planta. Ele vai me pedir um croquisinho de onde você quer marcar que a região da planta tem uma altura diferente. Eu vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar aqui, ó, em cima dessa janela. Lembra que os croquis tem que ser individuais, né? E a faixa da vista eu vou colocar aqui a altura mais ou menos da janela. Acho que 1,5 já corta. 1,6 já corta. Ok. E vou fechar aqui. Olha lá. Olha a diferença. Tá vendo? Eu tenho uma linha em projeção. A pessoa que olhar a planta baixa, ela sabe que essa janela é diferente das outras. E a outra janela que eu não fiz essa vista de planta, ela aparece vazia, né? Eu posso copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E posso colocar essa região de planta, esse, né, croquis aqui que eu tinha feito para todas as janelas que estiverem nessa condição. Se eu não quiser que apareça na impressão, posso congelar, né? Gente, se eu der só o HH, ela aparece a tela azul porque ela está temporariamente ocultada, mas ela vai aparecer na impressão. HR para voltar. Mas se eu der o VH, Very Hide, né? Ela esconde realmente, ela congela esse layer, tá bom? E aí ela não aparece mais, se vocês não quiserem vê-la. Tudo bem? Vamos ver agora então como é que a gente enxerga essa tabela, né? Essa tabela de janelas e portas, né? As tabelas, gente, elas já estão criadas, nós só precisamos ativá-las, né? Aqui, por exemplo, ó, no navegador de projeto, lá embaixo, nós já temos provavelmente aí no template de vocês uma tabela de janelas criada, ó. Só vocês clicarem aqui em tabela de janelas e vocês vão ver aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela criada com alguns parâmetros, mostrando alguns parâmetros, mas vocês vão ver que eu tenho várias possibilidades, né? Eu não vou mostrar todas para vocês, mas as básicas necessárias, né? Divisão, por exemplo, da quantidade do tipo da janela e da sua dimensão, né? Da sua família por pavimento, primeiro, segundo, terceiro, né? Até o 16º aqui, ó, subsolo, terra, né? Que são diferenciais. Né? Agora eu posso, por exemplo, editar esses campos por aqui, ó, pela barra de propriedades, e nesse contador, por exemplo, colocar um quantitativo aqui, ó. Editar a formatação do contador, eu posso colocar o cálculo, ó, dos totais, ok. Não apareceu o cálculo dos totais. Vamos ver por quê. Mostrar cálculo dos totais. Ok. Ah, apareceu aqui embaixo, olha lá. Total geral, 725.
Tá? Nós vamos construir, então, a tabela de portas. A tabela de janela já está aqui, então vamos fazer uma tabela de porta do zero. Eu já tenho ela aqui, mas eu vou deletar aqui para poder fazer junto com vocês. Vou excluir. Aonde que a gente vai para criar uma tabela? Na barra do navegador, nós já temos esse exemplo aí da de janelas e nós vamos fazer bem parecido. Tá bom? Então, para criar de porta semelhante a essa, nós vamos na barra de comandos lá em cima, em vista, e vamos selecionar aqui, ó, tabela de quantidades. Em tabela de quantidade, nós vamos escolher qual quantitativo nós queremos. Então, nós temos aqui paredes, nós temos peças hidrossanitárias, pisos, portas. Portas é o que a gente quer, ó. Rampas, né? Temos várias possibilidades de tabelas, ó, vegetação, né? Todas essas tabelas são possíveis de serem criadas e esses quantitativos já estão prontos, gente. É só a gente ativá-los aqui. Então, nós vamos escolher portas e nós vamos escolher quais são as categorias, né? Quais são as colunas aí que nós vamos inserir. Então, na apostila de vocês, nós temos essa lista, tá? De campos em que vocês vão marcar a definição das tabelas está no item 4.4 da apostila de vocês, tá bom? Tem aí, vocês não precisam anotar, que tá tudo anotadinho aí, passo a passo, quais são os campos que vocês vão colocar e editar nessas tabelas, tá? Então, uma delas vai ser a aba Campos. Aqui, ó, nós vamos configurar, então, colocando as colunas marca do tipo, contador, família e tipo e nível, tá? Então, vamos lá na letra M. Marca e tipo. A marca do tipo, né? Marca de tipo. Contador. Família e tipo. Família e tipo é onde nós vamos ter aí as medidas. Aqui. E nível. Nível para a gente saber, né? Qual é a posição daquela porta, né? Quantas portas de cada tipo existem por nível, né? Isso aí é uma informação para o construtor muito importante, tá bom? Nós vamos colocar exatamente nessa ordem. Marca do tipo, contador, família, tipo e nível. Se vocês quiserem, vocês podem alterar aqui, ó, nessas setinhas, tá? O nível vai ser a última delas. Na aba classificar, nós vamos fazer as seguintes edições. Vamos escolher primeiro aqui a ordem de prioridades, né? O nível. Nós vamos desmarcar a opção itemizar cada instância, tá? Quando a gente desmarca, a gente não tem uma lista, né? De nível por nível, né? Nós temos aí um acúmulo de linhas embaixo de cada um desse nível, né? Nós não temos nível por nível em cada porta selecionada, tá? Nós vamos marcar a opção cabeçalho para criar um separador, né? Entre as linhas de título e vai ter uma cor diferente das outras. E na próxima coluna nós vamos marcar aqui família e tipo. Isso. Família e tipo. Também já está desmarcada a opção itemizar. É isso aí. Vou botar um cabeçalho nela também, vamos ver como é que vai sair. Tá bom? A próxima edição que a gente vai fazer é na aba formatação. Na aba formatação, eu vou lá selecionar o campo contador e eu vou colocar cálculo de totais, tá? Eu quero aí ter o cálculo dos totais. No campo nível, nós vamos escolher para ele ser um campo oculto, para que a informação do local das portas só apareça no cabeçalho, né? E não em todas as linhas, tá?
E nós temos também família e tipo, contador, cálculo de totais, marca do tipo, todas elas são níveis aparentes. Só o nível que é oculto é o nível, né? Só a coluna que é oculta é essa. Então, vamos dar OK aqui. Após a edição, nós já temos uma tabela. Não saiu legal, fiz aqui uma alteração no que está pedindo na apostila de vocês e coloquei para o cabeçalho, né? Vir aqui na parte de família e tipo também, se eu não me engano, né? Então, vamos alterar aqui, ó, vamos editar os campos, né? Aqui ele está calculando os totais, deixa eu ver, está calculando aqui térreo. Ele está calculando quantas portas de cada uma. E aqui ele não está me dando os totais por nível. Então, vamos lá em editar esses campos aí. Formatação, computador, cálculo de totais. Vamos tirar esse cabeçalho do família tipo aqui para ver como é que fica. A ordem tá OK. Aí, tiramos o família tipo como cabeçalho, ela ficou muito mais interessante, né? Então, nós temos aqui o subsolo com 2 portas conta-fogo, família tipo me informa o tamanho delas, né? No térreo nós temos essas, no primeiro pavimento nós temos essa, quantidade por porta, né? E aqui os totais calculados, olha. Cálculo de totais. Apareceu o cálculo de totais apenas por porta, né? Vamos editar aqui mais uma vez o campo. Formatação. Cálculo dos totais. Será que é porque eu não coloquei aqui? Família tipo nível. Marca e tipo. Cabeçalho, família e tipo. OK. Ele tá me dando os totais aqui apenas por nível, né? O que para mim já é suficiente, né? Um cálculo de totais somando portas diferentes não vai fazer muito sentido na questão do orçamento. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente insere essas tabelas dentro da prancha, né? Nós ainda temos que criar essa prancha, nós ainda vamos construir as taxas de ocupação, de permeabilidade, todas elas calculadas aqui em referência ao térreo. Bom, mas essa daqui é a nossa tabela simples, com as informações necessárias aí por pavimento, que vai ajudar a gente aí na parte de orçamento também. Tá bom? Vamos voltar aqui para o térreo. Então, essa aí é a planta baixa do térreo, faltando apenas aí as cotinhas que a gente fez, né? Os estilos das cotas aí vocês podem alterar conforme as necessidades de vocês. Lembre que nós temos aqui opções variadas, né? Por exemplo, cota sem linha, né? Que é interessante de ser usada. Essa cota sem linha, ela é usada quando a gente quer mostrar um número bem pequenininho aqui no cantinho e não ficar enchendo, né, o desenho de cotas. Por exemplo, quando a gente cota aqui um ambiente que é muito pequeno, né, geralmente a gente usa esse tipo de cota aqui, ó. Cota sem linha para só marcar mesmo a informação, ó, a informação do tamanho aí interno dos ambientes, né? Quando a gente tem ambientes muito pequenos, quando as cotas estão dificultadas, a gente faz assim, tá bom? Então, façam aí algumas cotas no pavimento térreo, coloquem os identificadores, façam os pilares aí corretamente conforme
o DWG, né, que a gente trouxe para cá. E é isso, né? Essa construção da escada eu já mostrei na videoaula anterior, na mesma videoaula que eu falo sobre calhas. E a gente vai mostrar para vocês na próxima aula como fazer as taxas de ocupação, permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e criar essas tabelas também aqui, ó. Essas tabelas todas que vão estar presentes aqui na barra do navegador, tá bom? Se vocês quiserem exercitar outras tabelas, usem a apostila de vocês no item 4.4. Sucesso, gente, se cuidem. Qualquer coisa, estou à disposição nos comentários dos vídeos, no Instagram, também nos stories, se vocês quiserem compartilhar com a gente, com as pessoas, isso é muito importante. Quanto mais pessoas estiverem usando o Revit, quanto mais pessoas puderem ter esse conhecimento, mais parcerias a gente pode promover nesse sentido. E o conhecimento, né, gente, ele deve ser compartilhado com todo mundo, né? E quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Tá bom? Façam lá perguntas no fórum, vou estar atendendo vocês agora em tempo real. E se cuidem. Grande abraço.